A história do Brasil, meus amigos, é como um daqueles rios caudalosos da nossa terra, cheia de curvas, corredeiras e afluentes que a gente nem imagina. Ao longo dos anos, o Brasil viveu momentos de glória e de sofrimento, moldado por eventos marcantes e figuras inesquecíveis. Mas por trás das histórias que todo mundo conhece, existem outras, escondidas, que poderiam ter mudado completamente o destino do nosso país. E é para navegar por esses afluentes secretos que a gente está aqui. Vamos desvendar momentos cruciais que poderiam ter redefinido o Brasil. Da revolta da Confederação do Equador aos planos secretos de mudar a capital para Minas Gerais, vamos conhecer eventos pouco explorados que mostram como a história é cheia de possibilidades. Preparem-se para uma viagem fascinante pelos bastidores da construção do Brasil. Não estamos aqui para reescrever o passado, mas para entender a complexidade dos eventos que moldaram a nação brasileira. Através da análise de movimentos separatistas, projetos ambiciosos e figuras pouco celebradas, vamos juntos refletir sobre as escolhas, o acaso e as circunstâncias que definiram o Brasil que conhecemos hoje. Embarquem com a gente nessa jornada e descubram os "e se" da história brasileira. Em 1824, apenas 2 anos depois do Grito do Ipiranga, o Brasil quase se dividiu. A independência do Brasil, proclamada em 1822, ainda era recente e o país estava em um momento de grande instabilidade. Lá no Nordeste, a insatisfação com o governo de Dom Pedro I estava fervendo, alimentada por desigualdades sociais e políticas centralizadoras. A região sentia-se negligenciada e explorada pelo governo central, que concentrava poder e recursos no Rio de Janeiro. Inspirados pelos ideais republicanos da novíssima Gran Colômbia, líderes como Frei Caneca e Cipriano Barata se levantaram contra o Império, proclamando a Confederação do Equador. Esses líderes eram figuras carismáticas e influentes, que acreditavam na necessidade de uma república mais justa e igualitária. O movimento, que se espalhou por Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e outras províncias, queria romper com o domínio do Rio de Janeiro e criar uma república independente no Nordeste. A ideia era formar uma federação de estados autônomos, com maior liberdade e justiça social. A revolta, marcada por batalhas sangrentas e atos de bravura, foi um desafio e tanto à unidade nacional. Os conflitos armados foram intensos e muitos perderam suas vidas lutando por um ideal de liberdade e independência. Mas a falta de apoio de outras províncias e a repressão implacável do governo imperial acabaram por sufocar o movimento. O governo de Dom Pedro I não hesitou em usar a força militar para esmagar a revolta, demonstrando seu poder e controle sobre o país. Apesar de durar pouco tempo, a Confederação do Equador deixou marcas profundas na história do Brasil. A revolta foi um símbolo de resistência e luta por justiça, inspirando futuras gerações a questionar a autoridade e buscar mudanças. A revolta expôs as tensões regionais e as desigualdades sociais que o país vivia, além de mostrar a fragilidade da unidade nacional logo depois da independência. As disparidades entre as diferentes regiões do Brasil ficaram evidentes, revelando um país dividido e em conflito. A repressão brutal de Dom Pedro I só reforçou a imagem de um governante autoritário e contribuiu para sua abdicação em 1831. A insatisfação popular com seu governo cresceu, levando a uma crise política que culminou em sua renúncia. E se a Confederação do Equador tivesse vencido, como seria o Brasil hoje? Essas questões nos fazem refletir sobre os caminhos que a história poderia ter tomado. O Brasil teria se dividido em vários países? Talvez tivéssemos uma América do Sul com várias nações independentes, cada uma com sua própria identidade e governo. O Nordeste teria um destino diferente? Poderia ter se tornado uma região próspera e autônoma, com uma cultura e economia distintas do restante do Brasil. Essas perguntas mexem com a nossa imaginação e nos fazem pensar sobre os rumos da história.
A Confederação do Equador é um exemplo de como eventos históricos podem ter desdobramentos imprevisíveis e impactar o futuro de uma nação. Mesmo sem respostas definitivas, a saga da Confederação do Equador serve como um lembrete: a unidade nacional nunca é garantida e precisa ser constantemente cultivada. A história nos ensina que a luta por justiça e igualdade é contínua e que devemos sempre estar atentos às necessidades de todas as regiões do país. Enquanto o Rio de Janeiro brilhava como a capital do império, um plano ousado era tramado nos bastidores do poder. A cidade, conhecida por sua beleza natural e importância política, parecia inabalável em seu status de capital. No entanto, havia uma ideia que poderia ter mudado o curso da história brasileira. No comecinho do século XIX, a coroa portuguesa pensou em transferir a sede do governo para a pacata Barbacena, no interior de Minas Gerais. Esta cidade, situada em uma região montanhosa, oferecia uma série de vantagens estratégicas que a tornavam uma candidata ideal para abrigar a capital do império. A ideia, motivada por questões estratégicas e de segurança, revela um capítulo pouco conhecido da história do Brasil. A transferência da capital para o interior visava proteger o governo de possíveis invasões estrangeiras e garantir maior controle sobre o vasto território brasileiro. Localizada na segurança das Montanhas Mineiras, distante da costa e fácil de defender, Barbacena parecia uma alternativa segura contra invasões estrangeiras. A topografia acidentada da região oferecia barreiras naturais que dificultariam o avanço de tropas inimigas. A cidade, que já era um importante centro comercial e agrícola, também tinha tudo para abrigar a corte e a administração imperial. Com uma economia próspera e uma localização estratégica, Barbacena poderia ter se transformado em um polo de desenvolvimento e inovação. Mas o projeto acabou engavetado, em parte pela resistência da elite carioca e aos altos custos da mudança. A elite do Rio de Janeiro, com seus interesses profundamente enraizados na cidade, não estava disposta a abrir mão de seu poder e influência. Mesmo não saindo do papel, a ideia de transformar Barbacena na capital do Brasil mostra a busca por um centro de poder mais seguro e estratégico, num período de grande instabilidade política. A proposta reflete as preocupações da época com a segurança e a governabilidade do vasto território brasileiro. A escolha de uma cidade no interior, longe da costa e das tensões internacionais, demonstra a preocupação com a integridade territorial e o desejo de fortalecer o domínio português sobre a colônia. A localização interiorana oferecia uma proteção natural contra ameaças externas e internas. A história de Barbacena como capital por um fio nos faz imaginar como seria o Brasil se a mudança tivesse acontecido. Será que a cidade teria se desenvolvido de maneira diferente, atraindo investimentos e se tornando um centro urbano vibrante? Será que a cidade teria se tornado uma metrópole como o Rio de Janeiro? Ou teria mantido seu caráter pacato e interiorano, mesmo com a presença da corte? A localização geográfica influenciaria o desenvolvimento social, político e econômico do país? A mudança da capital poderia ter alterado o eixo de desenvolvimento do Brasil, promovendo um crescimento mais equilibrado entre as regiões. As respostas, cheias de mistério, abrem um leque de possibilidades e especulações. A história de Barbacena como quase capital é um lembrete de como decisões políticas podem moldar o destino de uma nação e nos faz refletir sobre os caminhos não tomados na construção do Brasil que conhecemos hoje. Hélio Gracie, o patriarca da famosa família de lutadores, foi além dos ringues e influenciou a cultura popular brasileira de um jeito que poucos imaginam. Sua presença marcante e suas habilidades excepcionais não só moldaram o jiu-jitsu, mas também deixaram uma marca indelével em outras formas de arte. Você sabia que o mestre do jiu-jitsu inspirou a criação de um dos maiores ícones dos quadrinhos nacionais? Sim,
A influência de Hélio Gracie foi tão poderosa que transcendeu o mundo das artes marciais e chegou até as páginas dos gibis. Estou falando do lendário Punho de Ferro. Um personagem que se tornou um verdadeiro símbolo de força e justiça. A história de como Hélio Gracie foi parar nas páginas dos gibis começa nos anos 60, quando o cartunista Gedeone Malagola procurava um personagem que representasse a força e a tradição das artes marciais. Ele queria criar um herói que pudesse inspirar as pessoas e mostrar a importância da disciplina e da técnica. Inspirado pela figura carismática e pela técnica impecável de Hélio, que já era uma lenda viva no mundo das lutas, Malagola criou o Punho de Ferro, um mestre em artes marciais que lutava contra o crime e as injustiças. O personagem não só enfrentava vilões, mas também transmitia importantes lições de vida. O personagem, que estreou na revista O Vigilante Rodoviário, conquistou o público brasileiro com suas aventuras cheias de ação, cenas de luta emocionantes e uma narrativa envolvente, ensinamentos morais e um toque da sabedoria oriental. Cada edição trazia não apenas entretenimento, mas também reflexões sobre ética e comportamento. O Punho de Ferro virou símbolo de força, disciplina e justiça, valores que ressoavam profundamente com os leitores. Valores que Hélio Gracie também defendia dentro e fora dos tatames. Sua filosofia de vida e seu compromisso com a excelência foram refletidos no personagem. A influência de Hélio Gracie na criação do Punho de Ferro mostra como a vida real pode dar vida à ficção, criando um elo entre a cultura pop e personalidades reais. A colaboração entre Malagola e a inspiração de Hélio resultou em algo verdadeiramente especial. O legado do mestre do jiu-jitsu ultrapassou o mundo das lutas e ganhou vida nas páginas dos quadrinhos, mostrando que a influência de um grande mestre pode ir muito além de seu campo de atuação, inspirando gerações com valores como a determinação, a superação e a busca pela justiça. A história de Hélio Gracie e o Punho de Ferro é um testemunho de como a dedicação e a paixão podem criar legados duradouros.